Que passar. Aí eu vou começar a falar o que é crise, né? Falar sobre crise, porque eu não sei se você está passando por uma crise, e quando a gente fala crise tem vários sentidos. Pode ser crise pessoal, pode ser crise econômica, pode ser uma crise, né, de alguma doença, enfim. Aí eu pergunto a vocês, o que é crise? Alguém poderia definir para mim o que é crise? O que é uma crise? Alguém já teve alguma crise? Pode ser pessoal, pode ser econômica, pode ser... Quem é que já teve? Se possível, pessoal, fala é, pelo microfone, que aí eu consigo ter uma melhor comunicação, para não ficar abrindo o chat, né? E procurar, viu? Então vamos lá, vamos falar o que é crise. Deixa eu abrir aqui. Se olharmos em um dicionário, encontraremos diferentes significados para a palavra crise. Eles podem estar associados individualmente a pessoas, empresas, instituições e a sociedade como um todo. Seu significado pode ser associado tanto à medicina quanto à economia. Então, crise, ela pode ser pessoal, pode ser relacionado à economia ou relacionado à medicina mesmo, né? Ah, tive uma crise de asma, né? Tive alguma crise de alguns sintomas fortes de dor de cabeça, né? De enxaqueca, coisas que são mais agravadas, né? Que ela tem um maior potencial. Por isso que se chama crise. E a gente está agora nesse tempo de pandemia, com essa situação toda, estamos vivenciando uma crise. Então, de fato, essa geração, nossa geração, ela vai entender o que é uma crise. Não quer dizer que a gente não já teve outras crises anteriores, sim. Mas essa é uma crise que a gente vê de tamanho, de um maior potencial, né? Então, é basicamente nessas esferas. E aí, crise? Se a gente tirar o S, fica CRI. Criar o quê? Né? Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês têm criado aí, né, nesse tempo de quarentena? Alguma coisa? Alguém pode dizer, ah, professor, estou criando, estou fazendo isso, estou fazendo uma coisa nova que eu nunca fiz na minha vida. Aí esse tempo de quarentena ajudou a fazer isso. E aí? Pessoal, fala pelo áudio, por favor, para eu poder ouvir. Que se Criar for, tipo o quê? pode falar, Cleide. Criar tipo. Não, vamos lá, a gente está vivenciando uma crise, né, de fato. Você está na sua casa, eu estou aqui na minha casa, a gente não está tendo aula normal, a gente teria. Então, se já é uma crise na educação, vamos dizer assim, né? Então, se eu tirar aí o S do nome crise, eu vou CRI. Então, já que eu estou numa crise, isso pode ser uma oportunidade para mim. Eu vou fazer algo diferente. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo algo diferente nessa crise? Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho, viu? Fica à vontade. Vocês querem café? E aí? Pelo menos eu não tô fazendo nada, só estudando. Então, mas está estudando de forma diferente? Como é que você está estudando em casa? Como é que é? Você criou uma disciplina? Você criou uma rotina? E separou um caderno só para esse momento? O que é que você criou aí de novo? Que quebrou sua rotina, não foi? Você não mudou, não saiu de sala de aula, não está indo mais para a escola, não está pegando ônibus, não acorda em casa. Você estuda com pijama? Exemplo, você agora está assistindo aula de pijama? Ou você criou um costume? Não, vou tomar banho, vou fazer isso para depois me preparar. É nesse sentido, entendeu? Ah, entendi. De manhã eu assisti aula de pijama. Já, mas você ia fazer isso na escola, né? Então, é algo Jamais. novo. Você está criando alguns costumes ou, ah, como posso falar, comportamentos diferentes, né? Quando eu falo assim em crise e tiro S, vamos transformar esse S aí da crise que está acontecendo em soluções, porque crises são problemas, não é isso? A gente entende que crise é um problema e ele precisa ser resolvido. Então, da crise eu tiro S e vou ter a palavra CRI. Então, vamos criar soluções para esse momento de pandemia. E a gente vai ver vários exemplos aí que está acontecendo no mercado, como a questão do potencial, o aumento das vendas online, né? A entrega de forma mais rápida. Hoje você faz um pedido pela internet, antes durava 15, 30 dias. Uma semana chega o produto na sua casa. Então, essa crise dessa pandemia melhorou muita coisa,
né? Lógico que trouxe consequências negativas, mas também está proporcionando coisas positivas, né? Como a questão do próprio novo olhar do consumidor. Vocês, eu tenho certeza que vocês, como eu posso dizer, adquiriu mais conhecimentos nessa quarentena, leu mais, viu mais notícias, né? Tem mais tempo para poder ver mais coisas novas do que naquela rotina da escola, né? Acordar cedo, ir para a escola, passa o dia todo na escola, volta para casa, já está quase na hora de janta e já está na hora de dormir, já entra novamente no dia novamente, e assim vai. E agora não, você teve essa pausa para poder criar, né? Eu mesmo estou aproveitando bastante tempo, eu acho que é corrido também, mas coisas novas eu estou fazendo, né? Por exemplo, preparar material aqui para dar aula através dessas ferramentas. Eu gravo podcast, que é um programa de rádio online. Enfim, coisas novas que jamais eu teria tempo na rotina que eu estava antes da quarentena. Então, é basicamente isso aí. Quando a gente se vê a palavra crise, a gente pode se tornar ela em CRI, né? Ou criar algo novo. No dicionário, a gente vai ver algumas diferenças do significado da palavra crise. Medicina, né? Isso, eu já falei, é uma alteração repentina no estado de saúde de alguém, aparentemente saudável, ou agravamento que súbito de uma doença crônica. Então, a palavra crise na medicina tem esse sentido. Ela pode ser também manifestação súbita e intensa de quê? De natureza emocional ou nervosa. Ataque, tem um ataque, tem uma crise, né? Uma crise de pânico, uma crise de choro, porque teve essa manifestação súbita, né? Intensa da questão natural ali, da natureza emocional. E aí a gente vai ver também a crise no sentido econômico, aí a redução do crescimento de uma economia, né, geralmente o quê? Conduzindo ao aumento de desemprego. É o que está acontecendo agora, né? Com a pandemia, muitas pessoas desempregadas, né? Muitas pessoas perderam seus empregos e está sem, como posso falar, sem perspectiva, né? Se vai voltar para o emprego que estava antes, se de fato vai conseguir um novo emprego. Então, essa crise, a palavra crise, no contexto econômico, tem essas consequências. E vocês estão vivenciando, acho que a maioria conhece alguém que perdeu o emprego nesse tempo de quarentena, não é? Então, aqueles que têm o seu emprego, que trabalham, agradeçam, né, a Deus por ter esse privilégio, que muitos realmente estão precisando. Principalmente aqueles que são autônomos, né, que precisavam do dia a dia ali fazer o seu dinheiro. Momento de impasse ou de perturbação na evolução de um fenômeno, ou de uma situação, né, pessoas que, né, se encontram na situação de perturbação, exemplo, sei lá, passou por um assalto, né, alguma coisa que, sei lá, interferiu na sua vida ali naquele momento. Contexto de perigo, tensão ou conflito, isso aí também pode se tornar crise, que a gente pode pensar aí na questão dos países, né, conflitos, guerras civis, né, essas questões aí, tudo que está acontecendo, né, então esse contato de perigo, exemplo, vocês estão acompanhando jornais, viram que teve essa explosão lá no Líbano, né, lá em Beirute, né, na capital, e você vê que ainda está tendo as contagens de mortos, né? Até então, já estava mais de 100, se eu não me engano, e 4 mil pessoas feridas. Foi uma crise, está tendo além da crise econômica que o Líbano passa atualmente, além da pandemia e agora essa explosão. Imagine, né? Quando está falando agora aqui em crise, imagine o contexto do país como eles estão realmente numa total crise, né? E aí vai interferir crise na questão da medicina, crise na economia, crise em vários sentidos aí, né? Então, a palavra crise ela tem vários sentidos nesse contexto. Pessoal, vou dar aqui, deixa eu atender aqui rapidamente no interfone, viu? É rápido. Oi? Boa tarde. Isso. Pronto, eu vou buscar, tá bom? Tá, obrigado. Voltei. Esse é o trabalho home office, né? Não tem como. Veja só, sim, já falei contexto de perigo, e agora, para finalizar aqui, nessa questão do significado, fase de ruptura em relação a hábitos ou crenças, até aí adotados. Você tem uma ruptura de algo que você
tinha crença sobre aquilo. E aí você entrou em crise, porque, poxa, eu pensei que era assim, aí as coisas não é. Descobri um novo olhar. Isso aí pode se tornar uma crise, né? E também a carência de alguma coisa, escassez. A escassez, ela é um momento de crise, é crise. Né? A questão da seca no Nordeste, né? Faltou água lá, escassez de água, é lógico que vai gerar uma crise, né, ali do uso do recurso natural da água. Então, isso aí está dentro desse contexto. Passando adiante, vamos falar um pouquinho. Quando fala em crise, a gente pensa logo em oportunidades, né? Então, e agora, o que fazer nessa crise? Por isso que eu perguntei, o que é que vocês estão fazendo nessa crise, né? Então, toda crise, além de fazer, de trazer perigos, que a gente sabe trazer perigo, né? No nosso caso aqui, atual, é o perigo da doença, do coronavírus, né? Risco de morte, pode matar, não é isso? Pode ser contaminado e você pode transmitir, então isso é um perigo, mas também ele pode apresentar oportunidades, como a gente vê aí, está falando dos casos das empresas que soube se reinventar nesse período de quarentena, de pandemia. Muitas empresas aí, realmente, elas pegaram nesse momento e é um momento de crescimento delas, é um momento oportuno, elas estão sabendo aproveitar nisso aí. Durante a crise, é fundamental que o empresário reavalie, né, totalmente o seu negócio e o seu portfólio de produtos, serviços e experiência, incluindo os processos, parceiros, fornecedores, além de novas formas de captar e fidelizar clientes. Ou seja, esse é o momento de eu mudar meus conceitos, de mudar meus pontos de vista, né? Exemplo, eu tinha um produto que ele servia para antes da quarentena, antes da pandemia. E agora ele não é mais adequado. Eu tenho que reinventar esse produto ou esse serviço. Antes vamos dizer um exemplo, eu tenho um restaurante, meu restaurante parou porque a pandemia não permitia, e aí eu vou ficar sem vender? Então, muitos deles entraram em delivery, serviço de delivery, que não tinha não tinha esse serviço, e acabou incluindo. Então, vira o QI uma oportunidade. E pode ter certeza, muitos desses restaurantes que antes não tinham delivery, eles vão continuar depois, após a pandemia. Mesmo que ele volte à atividade atual, ter seu restaurante, a parte física, mesa, cadeira, garçom, né, todos os equipamentos, muitos deles já estão se estruturando para manter o delivery, porque viram isso como oportunidade. Então, a crise sempre vai trazer alguma oportunidade. E assim é a forma de se comunicar com a marca. Como é que a sua marca pode se comunicar com o público-alvo, né? Vamos passar aqui. Resumindo tudo isso aí, pessoal, vamos lá. É recomendável que a retomada dos negócios percorra os seguintes passos: revistar a missão, visão, valores e posicionamento desejados da empresa nessa fase de retomada. Lembra que a gente já trabalhou sobre isso? Missão, visão e os valores, né? Se a sua missão, né, vender o melhor sanduíche da cidade, né? Você tem que refazer. Em qual sentido eu quero vender agora o meu melhor sanduíche da cidade? Poxa, as coisas mudaram. Então, eu quero vender o melhor sanduíche da cidade e o sanduíche mais seguro, né? Aqui você pode comer tranquilamente que você não será transmitido, não vai ser vetor de um vírus. Exemplo, né? Meu sanduíche é o mais seguro em questão alimentar. Ah, ali tem qualidade, tem gestão de qualidade. Então, eu tenho que mudar a minha visão, né, meus valores. Ah, se meus valores era ética, é, e outras questões, agora nessa questão de pandemia, de pós-quarentena, eu tenho que incluir outras coisas nesses valores. Então, segurança, saúde e segurança dos meus colaboradores, né? Coisas que tem que esse momento atual trouxe para esse conceito, né, para esse contexto aí atual. O que mais? Então, estabelecer objetivos estratégicos para o curto, médio e longo prazo, nessas três fases, né, se possível, considerando que os ambientes externo e interno. Lembra do SWOT ou do FOFA? Pontos fortes, pontos fracos, fraquezas, oportunidades, e aí que está o momento de fazer essa avaliação, né? Outra coisa, definição da estratégia para atendimento dos objetivos.
criar estratégia para atender os objetivos da sua empresa, do seu negócio, com esse novo cenário. Outra coisa é estabelecer metas e prazos para atendimento da estratégia. Ou seja, eu tenho que ter metas e prazos para atingir essa estratégia que está lá nos meus objetivos. Entendeu? Então, acompanhamento contínuo de implementação e assertividade da estratégia e revisão sempre que necessário. Ou seja, além de estabelecer metas, prazos, né? E eu tenho que ter esse acompanhamento. Não adianta só ter lá as metas e prazos e não fazer esse monitoramento. Né? Então, é importante. E aí, comunicação com o público-alvo. O que seria isso? Como posso se comunicar? Como é que a rede hoteleira atual vai estar se comunicando com seus hóspedes? Né? O que ela está passando? O que é que os seus valores, visão, conceitos estão falando para o cliente em relação a isso? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do cenário atual, né? Com o impacto causado aí pela pandemia do novo coronavírus, traz um cenário de muitas incertezas, e principalmente o que? De mudanças de hábito. O consumidor está mais informado e, por consequência, mais exigente e cauteloso. E aí, vocês se consideram mais informados nesse tempo de quarentena, pessoal? Estão considerando isso? Vocês estão mais informados? Estão Eu estudando acho que mais. sim, né? Vocês estão estudando mais, né? Agora, não é isso? Sim. Eu pergunto, está muito sobrecarregado? Como é, professor? Se está sobrecarregado, o que vocês estão adquirindo nessa quarentena? Estão conseguindo pegar, entender mesmo de fato, ou é só conteúdo, e toma conteúdo, 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 e vocês não estão conseguindo, como é que eu posso falar, absorver? Estão entendendo? Vocês estão realmente agregando valor a vocês? Eu acho que não, tá difícil aprender sozinho. É mais difícil, né? Eu entendo. É, Porque professor, tá um pouco. eu imagino que é muita informação, né? Diária, não é? É, Professor, até reclamou no grupo, mas Eu sei. Eu imagino mesmo. E fora que muda tudo, né? A rotina, cada casa tem uma história, não é isso? Aqui na minha casa tem uma história, a sua tem outra. Então, imagine essa questão de você se adaptar, né? É lógico que aos poucos a gente vai se ajustando. A tendência é se ajustar. Até porque eu acho que vocês estão conscientes disso, né? Que as coisas mudaram, né? De fato, e vão mudar mais ainda, né? Tanto a sua profissão, o que vocês pensaram para frente aí, né? Formato da educação, né? Essa questão da educação agora, posso dizer que ela fique mais massiva, a questão da educação à distância, né? Futuramente vocês vão fazer universidades, e pode ser que você entre nesse novo formato. Isso aqui já é um treino, né? Mas eu acho que a gente não vai viver só nesse tipo de cenário. O cenário, ele sempre vai mudar. Exemplo, o cenário mudou atualmente por causa de uma pandemia, não foi? Ele pode mudar pela nova tecnologia que pode vir. O cenário pode mudar por uma crise econômica, pode mudar por uma guerra civil, pode mudar por um contexto político. Então, o cenário sempre vai estar mudando. E nós, simples mortais, vamos dizer assim, ou a gente se adequa ao cenário atual, ou a gente fica para trás. Então, se você está aqui através dessa aula virtual comigo, online, né, ou está participando, se você é um dos 6, que eu anotei aqui no início, é porque você está se preocupando com esse novo cenário. Você quer, sim, se adequar a isso. Por mais que seja cansativo, né, por mais que isso tenha uma sobrecarga, mas se está com esses novos hábitos. É o que a gente está falando aqui, né? A necessidade de consumo, né, sempre existirão e poderão até aumentar, né, aumentar isso. Mas o comportamento do consumidor não será o mesmo. Não será o mesmo. A gente não vai se comportar como a gente se comportava antes. Vocês vão estar mais exigentes ainda, né? Nós, professores mesmo, né? Quanto o aluno não exige da gente, né? E quanto a gente não exige de vocês, né? Mas até que ponto a gente pode exigir isso? Porque estamos no mesmo barco, né?
Dos dois lados tem pressão, quanto o aluno que tem muito conteúdo, quanto o professor que tem que fazer os conteúdos, né? E como é que a gente vai equilibrar isso? Então, é lógico que a gente precisa estudar esse novo cenário, né, esses novos hábitos, para que a gente chegue no consenso e as coisas vão andando de forma natural. Hábitos novos e mudanças causadas no seu comportamento como consumidor tendem a não se apagar. Então, se você realmente gostou de comprar online, vou dizer um exemplo, você não vai apagar isso, você vai continuar dessa forma, né? Eu, por exemplo, eu já sempre comprei pela internet, e agora na quarentena que eu comprei mais ainda. Até verdura, alface, essas coisas eu compro pela internet atualmente, né? Porque aqui em Maceió estava bem mais rígidas essas questões de quarentena, né? De poder sair, de usa de máscara. No interior é mais afrouxa mais um pouquinho a questão. Então eu acabei se adaptando a esse novo, né? Tudo que eu peço é delivery, tudo é delivery, né? Com toda aquela questão de limpar as bolsas, enfim, essa rotina que mudou muita gente. E aí, comunicação da marca. Como a gente vai se comunicar com a marca, né? Aí eu vou trazer a questão das experiências relevantes. Porque como vocês estão mais exigentes, tem mais conteúdo, estão estudando mais, é lógico que vocês vão querer coisas relevantes. Eu trazer conteúdos aqui chato para vocês. Eu não sei se o que eu estou falando aqui pode ser chato para você. Então eu preciso abrir um canal de escuta com meus alunos para saber se eles estão tendo experiências relevantes. Se de fato o que eu estou falando aqui é relevante para a sua vida. Então, o consumidor, o hóspede, ou qualquer negócio que for querer vender, ele tem que pensar nisso aí. Porque o mesmo produto todo mundo tem, né? Exemplo, essa questão das redes sociais traz o youtuber, né? Você vê às vezes que um canal de YouTube tem e a youtuber, né? A pessoa que grava, ele tem uma dinâmica melhor para falar, para passar certo conteúdo. Então, isso é mais atrativo do que um professor que ainda está com o mesmo método antigo lá, de estar, né? E às vezes a gente tem que perceber essas mudanças para que isso se torne que experiências relevantes. Então, o que seriam essas experiências relevantes, né? Toda essa situação cria o quê? Um cenário em que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, cheias de notícias negativas. Diariamente recebemos notícias negativas. E muitos carentes de experiências relevantes. É o quê? Então, isso é o quê? É um grande desafio para as empresas, mas também pode ser visto o quê? Como uma oportunidade para estreitar esse relacionamento com o seu cliente. É como aquela questão, a crise é uma oportunidade. Se você começar a enxergar dessa forma, você consegue proporcionar essas experiências relevantes para o seu cliente, para o hóspede, enfim, para aquela pessoa que está buscando esse tipo de esse tipo de negócio, né? Então veja só que não é apenas vender um produto, não é apenas saber vender, né? É saber se isso é relevante. É a mesma coisa. Vocês assistem todas as lives que estão aí passando nas redes sociais? Não, você vai ver qual é a melhor para você, a que é mais relevante. Esse aqui, legal, esse cantor tem uma letra boa, ajuda bastante a mim. Enfim, esse aqui não faz parte. Então você está mais exigente para isso. Não tem como, o consumidor vai estar mais exigente, porque ele teve mais tempo de averiguar agora esse tempo de quarentena. Deixa eu passar aqui. Colocar-se no lugar do outro. A gente vai falar um pouco da empatia. E aí, com essa quarentena, com essa pandemia, o que se viu muito foi a humanização das pessoas, né? As pessoas cada vez mais se preocupadas com o próximo, se preocupou com o próximo. Eu não sei se vocês exercitaram essa empatia. Vocês receberam ajuda? Vocês ajudaram alguém? Né? Quando a gente fala empatia, partimos do princípio da empatia, que é o quê? Colocar-se no lugar do outro, para entender seus sentimentos, atitudes e opiniões. Neste momento, seu cliente ainda está receoso, né, por causa da situação, preocupado e até abalado emocionalmente. Por isso é importante, né, salientar os dois motivos pelos quais os clientes não nos procuram. Satisfazer o quê? Uma necessidade ou um sonho, buscar formas de saber entender esse contexto vivido, né, por nosso cliente, é o primeiro caminho aí para poder apoiá-lo, oferecendo o quê? Aquilo que ele realmente busca. Então, nosso cliente atual, o hóspede atual, vamos dizer assim, ele está abalado, sim, ele recebeu notícias ruins, né? Ele quer ser recebido, acolhido, né? Então, são coisas que
Se eu vou pensar hoje em vender alguma coisa, eu tenho que pensar nesse sentido. Ter empatia pelo próximo. Eu tenho que pensar o que ele está pensando. Basicamente isso, quase esse poder aí. Né? Se você conseguir aproximar muito isso aí, você vai atender. E aí essa empatia ela vai chegar de forma natural. Outra coisa, aqui é só uma imagem de empatia, né? Olha, conhecer o coração do outro, vamos dizer assim, né? Você entender mais próximo possível, né? Eu acho que a gente não tem como conhecer pelo todo. Ética e comprometimento. Transparência, né? Se você quer vender algo agora nesse tempo de quarentena, ou quer ter um bom negócio, seja transparente. Porque, é como eu falei, estamos mais exigentes, pesquisamos melhor agora, sabemos, melhoramos as fontes, né, de informação, né? É, temos aí um link, né, de sites, né, de é, documentos, enfim, mostrando o que é bom, o que é ruim, né, das coisas. Então, se você não for transparente, vai ficar muito óbvio. Se você é transparente, as pessoas vão ver isso. E você ser transparente, mesmo mostrando seus defeitos, isso é positivo para o cliente, porque ele vai saber que você está sendo transparente e sendo verdadeiro, né? Então, é importante ter essa visão. O próprio espaço da empresa precisa o quê? Ter informações claras que não permita que o cliente fique sem saber o que fazer ou tenha dúvida sobre o que é oferecido. Tenha princípios bem definidos, como ética e comprometimento, e faça com que tudo isso seja perceptível. Considere também o fato de que seu cliente tem cada vez mais acesso à informação e está mais exigente. É basicamente isso, pessoal. Ética, comprometimento com seu cliente e outra coisa, ele tem que enxergar essa transparência. Você não pode ser transparente de uma forma que ninguém enxergue. Até, né, parece um paradoxo aí, né? Mas não. A transparência ela tem que ser visível para o cliente, ele tem que ver isso muito claro. E aí, quando vai falar em visão, missão e os seus valores, aí entra a transparência, né? Passar aqui adiante. Transparência total gera o quê? Confiança total. Quanto mais transparente, mais confiança o cliente terá, o hóspede terá com aquele hotel ali. Passando. Acolhedor. Outra coisa. A gente tem que investir o quê? No banco emocional do seu cliente. E não no alto consumo. E aí podemos comparar o quê? A relação com o nosso cliente a uma conta corrente. Quanto mais você faz depósito, né, melhor está essa conta apresentará, né? Essa conta se apresentará melhor. Esse momento também em especial é propício a que você faça depósito nessa conta. Para isso, foque no que? Nas coisas positivas que pode proporcionar ao seu cliente, sendo gentil, acolhedor, surpreendendo e não somente na venda a todo custo. Ou seja, não basta só vender. Ah, eu quero vender, quero atingir a meta. Você tem que investir no emocional, nesse banco emocional, né? Para agregar valor aí ao cliente. E o que é isso? Ser gentil, acolhedor, ter paciência, né? Pode ser que o consumidor do outro lado ainda ele não entenda com muita clareza o que você está falando. Então você tem que acolher aí, ser gentil com aquela pessoa, até ele compreender, né? Porque as pessoas são diferentes. Então você tem que saber lidá-las de forma inteligente, né? E outra coisa, não é só questão da venda de todo custo, eu tenho que vender, não é apenas a venda. A venda não quer dizer que isso é garantia de sucesso, né? É venda junto com o quê? Com essa questão de entender o seu consumidor, seus sentimentos, né, suas necessidades. Outra coisa, e aí uma imagem, eu digo, surpreenda o seu cliente, quando fala acolher, entender ele, é surpreender, antecipar as suas necessidades. A gente já falou isso em sala de aula em outros momentos também. E tem os benefícios. Os benefícios, acho que todo mundo busca benefícios, seja na sua casa, na escola, né, na educação, eu acho que em todas as esferas. Mas que esses benefícios, ele não seja só para você. Aquele benefício que te faz bem e quem está ao seu redor também é contemplado. É pelo todo, né? Então vamos lá, vamos entender isso aí. O que essas empresas precisam ter? Qual os benefícios que ela pode oferecer? Responsabilidade social corporativa. O comprometimento da empresa com o desenvolvimento econômico
O bem-estar e o desenvolvimento de seus funcionários e a preocupação na busca de benefícios para a comunidade na qual está inserida. Precisa que ser visível aos olhos do cliente através de ações e informações por múltiplos meios de divulgação. Ou seja, eu preciso colocar em vários canais. Deixa eu ver aqui, travou. Pessoal, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Só não tá aparecendo a minha imagem, né? Deixa eu ver aqui, acho que foi a câmera aqui. Tá passando, né? Ok. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode falar, porque pode ser que esteja falando muito e fique cansativo. Viu? Qualquer dúvida, vão falando, por favor. Deixa eu ver aqui se abre a câmera, que eu acho que... Ela meio que apagou aqui a câmera. Mas os slides estão passando, né? Pronto, acho que agora vai. Então não, só todos os slides. Mas enfim, eu acho que já termina, viu? Dá para ver os slides, não dá? Dá, continua assim mesmo, dá pra Vamos lá. entender. Deixa eu passar adiante. Sim, aí eu falei essa questão da responsabilidade social, né, corporativa, que é nesse sentido, né? Ser visível aos olhos do cliente, através de quê? Dessas ações e informações por múltiplos e meios de divulgação. Pessoal, desculpa aí, viu? Eu Bento aqui, tá bem aqui no meu pé. Mas vamos lá. E a gente precisa o quê? Somar, né? Quando fala em benefícios, é ser mais. Agregar valor, né, às pessoas. Então, se eu tenho um negócio, ou que uma marca seja expandida, é que ela chegue nas pessoas para ser uma soma, não uma divisão. Então, é uma soma mesmo. Isso aqui vai me ajudar. Esse produto é bom, esse hotel, além de atender a minha expectativa como hóspede, eles são humanos, né? E têm visões, percepções humanas, né? Ao meu benefício pessoal, né? Ele entende os meus sentimentos. Então, é muito mais do que simplesmente um gesto. E aí, a gente falando de bem-estar, também a marca ela tem que criar, né, momentos de tranquilidade e alegria. O que seria isso? Um comprometimento da empresa com o desenvolvimento econômico, o bem-estar e o desenvolvimento de seus funcionários, e a preocupação na busca de benefícios para a comunidade na qual está inserida. Precisa ser visível aos olhos do cliente através de ações e informações de múltiplas divulgação. Então, só eu repetir. Calma. Gente, desculpa. Que está atrasado aqui no computador, mas vamos lá. Criar momentos de tranquilidade e alegria, não é isso que está aí? Crie, né? Então, o momento de isolamento social traz para algumas pessoas implicações negativas. E aí tem pessoas que ela recebeu essa quarentena com impacto mais forte, né? Principalmente no campo emocional. E aí que proporcionar momentos e experiências que ajudam a manter o bem-estar mental e de suma importância da fixação da imagem positiva da sua empresa. Ou seja, a gente vê hoje que a saúde mental ela é uma ferramenta até de análise de curricular. Hoje não basta você ter só um curso técnico, um, é, um curso superior, um pós-doutorado, enfim. Se a sua saúde mental não for bem, dificilmente você consegue concorrer a uma vaga em alguma empresa. Eles estão analisando se a sua saúde mental ela é boa. Então, isso de fato virou muito importante, né, para essa questão do equilíbrio. Porque tem pessoas que elas não estão sabendo lidar com essa situação atual. Passar aqui adiante. Um exemplo aí de saúde mental, ó, é definido o quê? Como um estado de bem-estar em que a pessoa que consegue enfrentar as dificuldades normais da vida, ou seja, aquelas coisas simples da vida, simples não, as dificuldades, exemplo, sei lá, uma questão da baixa economia, como posso falar, a questão do desemprego de alguém da família, né? E aí diminuiu a renda. Como é que eu posso lidar com isso? E de habilidade, então, vamos criar isso aqui, vamos vender isso. E consegue dar o contorno, né? Consegue trabalhar de forma produtiva, né? Mesmo em crise,
está ciente de suas próprias habilidades, ele reconhece que tem habilidade, os problemas não deixam que isso faça um bloqueio, né? E é capaz de contribuir também, né? Ok, deixa eu passar aqui, que agora aqui meu celular está ajudando aqui a ver os assuntos. E outra coisa, para finalizar aí, é a equipe treinada, treinamento. Mais do que nunca, treine toda a sua equipe para acolher, ser empática e apresentar uma solução conduzente com as necessidades de seu cliente. Funcionários bem treinados entregam melhores resultados e não se atenha somente nos treinamentos que envolvem aspectos técnicos, né? Contemple nos seus treinamentos diferenciais como postura e atitude. Parece ser uma coisa simples de ter postura e atitude, mas isso faz um diferencial muito grande. Quando a sua equipe é treinada, ela é perceptível. O cliente vê na hora, né? Ele percebe, poxa, essa equipe aqui realmente foi treinada. Você vê que há um padrão de comportamento, há um padrão, né, de atitude, de postura dos seus funcionários. E a questão da comunicação, a comunicação clara. Consumidores estão cada vez mais preocupados com as informações, né, sobre impactos e origem dos produtos, de onde vem esse produto, quem trabalha por trás dele, né? Esses funcionários que trabalham para fazer esse produto são bem pagos? Esse material, essa matéria-prima é reciclada? Esse material, né, vem de qual país? A gente quer saber mais da informação do produto. Isso está mais perceptível, né? Higiene e prevenção na manipulação de alimentos. Você não compra qualquer alimento em qualquer lugar, não é isso? A gente sempre olha se a pessoa está usando touca, está usando luva, e agora se está usando máscara, de fato, né? O que mais? A comunicação clara e direta gera o quê? Entendimento e, por consequência, confiança no que está sendo adquirido, seja serviço ou produto. Ou seja, essa confiança é passada de forma direta ao cliente, quando se trabalha, né, essa comunicação de fato coerente. Olha aí, né, uma imagem que mostra personalizando. Estamos bem assim mesmo. Olhamos lá os rótulos, né, se esse produto faz mal ou não, né, se de fato está de acordo com os órgãos competentes, né, de higienização, Anvisa, esses órgãos que, em metro, que vai atestar se o produto é de qualidade, se é seguro. Pessoal,